pela vida da Alessandra, né, mulher abençoada. Que o Senhor possa realmente prolongar os seus dias aqui na terra, ao lado do nosso pastor, né? A paz do Senhor Jesus para os irmãos, para aqueles que estão aqui, para aqueles que estão em casa, né? Que nós possamos glorificar e exaltar o nome do Senhor Jesus em todos os momentos das nossas vidas. E eu quero fazer uma oração nesta hora, pedindo ao Senhor que a graça dEle, que a misericórdia dEle continue sobre as nossas vidas, que nós possamos glorificar e exaltar o nome do Senhor Jesus em todos os momentos da nossa vida. Que Ele traga um renovo para os nossos corações, para as nossas almas nesta noite, no nome do Senhor Jesus. Amém. A palavra que eu quero compartilhar com os irmãos está lá em Eclesiastes, a partir do 1º capítulo. E quando eu estava preparando esta palavra, eu não tinha comentado com a minha mãe, né, ainda, qual palavra eu queria trazer, mas eu disse a ela que eu estava, né, pensando, né, em que palavra trazer. E ela disse assim: por que você não fala a respeito de Eclesiastes 3? E eu comecei a rir porque era justamente, né, um dos trechos que eu queria trazer para compartilhar com os irmãos. Então, eu acredito que o Senhor realmente, né, usou a minha mãe para confirmar essa palavra que o Senhor colocou no meu coração para compartilhar com os irmãos. Eu achei propício o momento dessa palavra, né, de 1º Eclesiastes. Nós vamos um pouquinho para o 2, depois para o 3, porque realmente é um momento muito difícil que nós estamos vivendo, que nós estamos passando, né, onde as pessoas buscam um sentido de vida, né, ou a falta de sentido de vida tem estado também nas pessoas, onde as pessoas estão angustiadas, entristecidas, desanimadas, né, por causa desse panorama que nós estamos vivendo, estão desesperançosas, entrando num sofrimento psíquico muito grande. E eu queria trazer também, falar a respeito do propósito que o Senhor tem nas nossas vidas, né? Momento esse que eu acho muito oportuno para nós nos achegarmos ainda mais na presença do Senhor Jesus, que nós busquemos Ele ainda mais. Talvez eu esteja falando aqui para uma pessoa, né, que perdeu a razão, perdeu o sentido de vida, ou que nessa caminhada, né, ele foi perdendo esse sentido da sua vida, ou que ainda não entendeu o verdadeiro propósito do Senhor na sua vida aqui nessa terra. E quando nós vamos meditando na palavra de Eclesiastes, nós vamos percebendo, né, como o homem ele vai se afastando da presença de Deus, onde ele pode chegar sem a presença do Senhor. E domingo a palavra do pastor realmente tocou, né, no meu coração, a respeito da prudência que nós precisamos ter de encher as nossas lâmpadas com o óleo do Espírito, com o óleo do Senhor, porque realmente esse momento é um momento de busca, é um momento de enchermos as nossas lâmpadas com o óleo do Senhor. Se o nosso azeite ele fosse acabando, né, certamente esse mundo ele vai nos sucumbir, né, porque essa é a intenção de Satanás para as nossas vidas, de sucumbir a nossa fé, de sucumbir a nossa alma. Nós precisamos estar atentos, realmente, para que a nossa candeia esteja cheia, cheia do óleo do Espírito. Né? Lá em Marcos fala, 8,36, de que vale, né, o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Então, que nós estejamos, né, firmes no propósito do Senhor para a nossa vida, que o mundo não venha sucumbir à nossa fé. Lá em Romanos 12:2 diz assim também: não vos amoldeis ao sistema deste mundo, mas sede transformados pela renovação das vossas mentes, para experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor para nossas vidas. Qual é o propósito, o real propósito do Senhor para as nossas vidas. E meditando nesse livro, vamos ler a partir do capítulo 1, versículo 1, diz assim: eu, como acho que a maioria, ou se não todas as pessoas, né, nós acreditamos que este livro ele foi escrito por Salomão, até porque tem algumas evidências, né, mas não é dito que ele é o autor, mas por causa de algumas evidências nós acreditamos nisso. Vamos lá. Eis as palavras de Colete, bem Davi, o mestre filho de Davi, rei de Jerusalém. Que grande ilusão,
que grande inutilidade, nada faz sentido, diz o sábio. 4. Gerações nascem e gerações morrem, mas a terra permanece sempre do mesmo jeito. 10. Será que há algo do qual se possa dizer, vê? De fato, isto é absolutamente inédito? Não. Já existiu em épocas anteriores à nossa. 13. Empreguei todo o meu coração a investigar e a fazer o uso do saber para explorar tudo que é realizado debaixo do céu. 14. Examinei todas as obras que se fazem debaixo do sol e cheguei à conclusão de que tudo é inútil. É como uma corrida sem fim atrás do vento. Não se pode endireitar o que é torto da mesma maneira que não se pode contar o que está faltando. Então fiquei meditando. Ora, aqui estou eu com tanto conhecimento acumulado que ultrapassa a sabedoria dos meus predecessores em Jerusalém. Minha mente alcançou o ponto mais alto do entendimento e do saber. Por esse motivo, me esforcei ao máximo para compreender a sabedoria, bem como a loucura e a insensatez. Contudo, o que aprendi de fato é que isso igualmente é correr atrás do vento. Afinal, quanto maior o saber, maior o sofrimento. Quanto maior o entendimento, maior o desgosto. E lendo todo o livro de Eclesiastes, eu vi uma relação muito grande deste livro com o trabalho que a psicologia exerce na vida do ser humano. Desde o primeiro capítulo, ele vem falando dessa falta de sentido, que o homem tem. E o trabalho da psicologia é esse, principalmente da psicologia junguiana, que um dos fundamentos dela é qual é a razão da sua existência, qual é o sentido da sua vida. E por que eu estou me especializando justamente na psicologia junguiana? Porque, eu já disse isso aqui, mas porque foi o único que realmente acreditou, que a vida espiritual ela tem uma importância imensa na vida do ser humano. O pai dele era pastor, a mãe dele tinha outra religião, então, com certeza, ele teve essa experiência na sua vida. Uma experiência espiritual, ele chama de transcendental, que o homem ele precisa dessa experiência, de acreditar em algo no infinito, que é o que eu acho, que muitas pessoas ficam em dúvidas a respeito desse infinito, se ele existe ou se não. Mas nós cremos, que o nosso Deus maior, ele é o dono de tudo, ele é o dono dos céus, ele é o dono da terra, ele é o dono do infinito. Nós cremos nisso. A psicologia, ela trabalha com sentimentos, ela trabalha com emoção, e esse livro de Eclesiastes, ele fala muito dos sentimentos, ele fala muito, da emoção que Salomão passa, eu acredito que realmente foi ele. E o autor ele vai falando dessa falta de sentido que a vida vai trazendo. Ele vai falando da loucura aqui no versículo 17. Talvez, isso sou eu, Renata, que está falando, analisando, fazendo uma análise de Salomão. Ai, ai. Talvez ele tivesse realmente falando de transtornos severos, psíquicos, quando ele fala da loucura e da insensatez. E ele se esforçou para compreender tudo isso, ele se esforçou ao máximo para compreender. E ele viu que tudo gerava sofrimento e desgosto. Na minha humilde opinião, ninguém é obrigado a concordar comigo, para mim, Salomão, ele estava passando especificamente nesse contexto por um sofrimento emocional, quem sabe uma dor psíquica muito grande. Porque o livro fala de sofrimento, o livro fala de tristeza, fala de desgosto, quem sabe uma depressão, que ele estava passando ali naquele momento. Fala de mecanismos de defesa que o ser humano encontra, quando ele vai se afastando, quando ele não tem a presença do Senhor. E um deles é a compensação. Aqui no capítulo 2, a partir do versículo 1, diz assim: Eu disse a mim mesmo, pois bem, eu te farei experimentar o prazer em toda a sua intensidade e conhecer as grandes alegrias da vida. Com tudo isso também se demonstrou algo inútil.
uma vaidade. E uma das coisas que o ser humano pode fazer é se entregar ao prazer. Salomão, ele disse que ele ia experimentar o prazer com toda a sua intensidade. Eu acredito que aqui ele chegou no hedonismo, que é a satisfação, né, que ele busca o prazer a qualquer custo. Mas na frente ele vai falando, né, que ele serviu-se de um imenso harém, né, de mulheres, que tudo quanto os olhos dele, né, pôde desejar, ele não negou nada. E ele compreendeu que tudo era inútil e que ele sentia um enorme vazio. Aqui no versículo 11 ele vai dizendo isso. Depois ele vai falando que ele detesta a vida, que a vida é desagradável, que tudo é um vazio, que é correr atrás do vento, que é sem sentido e vazio. No 20, ele diz que ele despreza a vida e ele se entrega a um coração, né, ao desespero, né? Então, por esse motivo, eu acredito que Salomão tenha experimentado realmente, né, uma das dores que o ser humano pode sentir, que é o vazio existencial, que é, né, essa falta de sentido na vida, essa falta de propósito. E eu fiquei pensando, né, para uma pessoa que sente isso hoje, o tanto que isso é doloroso. Quem não teve ou quem não tem jamais, né, vai conseguir mensurar essa dor psíquica, esse sofrimento psíquico. Mas eu achei as palavras de Salomão muito parecida realmente com o trabalho, né, que a psicologia faz, no sentido de tentar entender qual é o sentido da vida, qual é a razão da existência das pessoas. E esse vazio existencial é uma vida sem sentido, é uma vida sem propósito, né, uma vida sem perspectiva, onde a pessoa ela tem uma desconexão com o mundo exterior, e essa falta de sentido ela vai aprisionando a alma da pessoa, né, num sofrimento psíquico que quase é insuportável, né, onde ele vai gerando, ele vai emitindo comportamentos autodestrutivos, quando não insuportável, né, até o ponto dele tirar a própria vida, que não é o caso de Salomão. Mas, no capítulo 2, ele vai falando, né, com que ele foi se ocupando. Eu acredito que, especificamente nesse contexto, Salomão ele já foi se afastando da presença do Senhor. Ele foi se esquecendo, né, das coisas sobrenaturais, ele foi se ocupando com as coisas terrenas. Ele vai falando, né, ele vai discorrendo no capítulo 2 aqui, que ele se empenhou em construir palácios, em construir pomares, que ele se envolveu, né, com muitas mulheres, que ele conseguiu, né, muitas mulheres. E talvez essa busca, né, dessa satisfação do seu eu, dessa satisfação do seu ego, tenha realmente levado ele a se distanciar, né, a se desviar dos caminhos do Senhor. Ele se preocupou demais com as coisas naturais e, na minha opinião, ele foi se esquecendo das coisas realmente do alto. Uma vez que esse caminho, né, de vaidade, esse caminho de egoísmo, a pessoa vai se diluindo nesses sentimentos, né, e vai acabando se esquecendo realmente do Senhor. E eu queria que o Milton colocasse uma imagem que, desde o momento que eu vi essa imagem, ela é de um autor, Alberto George, essa estátua está na Suíça, que ela demonstra o homem sem sentido na vida. Um homem frustrado, né, um homem desiludido. E eu, desde o momento que eu vi essa imagem, eu falei, isso retrata exatamente como o ser humano se sente, né, sem Deus. Um vazio tremendo, né, no seu coração, na sua alma. E o Senhor, Ele colocou, né, no nosso coração um anseio pela sua presença, né, um anseio pela eternidade. Lá no capítulo 3, a partir do 1º, diz assim: para todas as realizações há um momento certo, existe sempre um tempo apropriado para todo o propósito debaixo do céu. E aí Salomão vai falar, né, que há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de sorrir, tempo de chorar. Ele vai falando do desenvolvimento, né, do homem, como é que é.
como acontece na vida das pessoas. E a partir do 10, ele diz assim: observo a tarefa que Deus deu aos seres humanos para que delas se ocupem. Ele fez tudo apropriado a seu tempo. Também colocou no coração do homem um desejo profundo pela eternidade. Eu não sei se esses escritos foram escritos na ordem, mas eu sei que Salomão ele teve várias experiências com o Senhor. Mas depois a gente vai ver que ele foi se afastando da presença de Deus. Lá no Salmo 42, o salmista diz assim: assim como a costa suspira pelas águas correntes, assim por ti, ó Deus, anseia minha alma. Salmo 130 diz assim: das profundezas clamo a ti, ó Eterno. Versículo 6, a minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas pela manhã. No Salmo 63, Davi diz assim: ó Eterno, tu és o meu Deus, e a ti eu busco dia e noite. A minha alma tem sede de ti. Todo o meu ser anela pelo refrigério da tua presença, numa terra árida, exausta e sem água. E realmente, né, uma pessoa sem Jesus, uma pessoa sem sentido de vida, ela vai ser árida, ela vai se cansar, porque ela vai realmente correr atrás do vento e ela não vai chegar a lugar algum. Enquanto o ser humano estiver, né, achando que ele pode conseguir viver sem Deus, viver sem Jesus, ele vai estar fadado ao fracasso, né? E ele corre realmente esse risco de cair nesse vazio existencial, nessa falta de sentido na sua vida. Efésios 2 fala que nós somos criaturas de Deus, nós somos feitos de Deus, né? Nós fomos feitos por Deus e Ele realmente nos ama. Então, Salomão ele fala desse profundo, né, dessa profundeza que o nosso coração sente por ansiar a presença do Senhor. Nós sentimos esse desejo da eternidade. E nesse momento tão difícil que nós estamos vivendo, eu pelo menos, né, eu sou bem otimista, eu sou bem positiva e eu tenho muita fé. Desde pequena eu tenho muita fé. Mas eu acredito que esse momento está sendo difícil para muitas pessoas e eu também estou no meio dessas pessoas, né? Momento esse onde a gente precisa exercitar ainda mais a nossa fé, a nossa confiança no nosso Deus Todo-Poderoso, né? Que nós possamos ficar firmes na dependência do Senhor realmente, porque é só Ele que pode nos ajudar. Nesses dias de caos, né, caos externo, caos interno, onde as pessoas realmente estão angustiadas, procurando, né, uma solução, estão em meio ao desespero, crises de ansiedade têm realmente abatido a alma das pessoas, mas nesse momento também eu tenho visto muitas pessoas, né, através das redes sociais, proclamar o Evangelho. E esse também é um momento oportuno, né? Para essas pessoas que existem sem Jesus, para essas pessoas que não têm um sentido na sua vida. É a oportunidade de nós proclamarmos o Evangelho do Senhor Jesus para essas pessoas. Um momento onde as pessoas também estão desempregadas, né? Momentos angustiantes. E a gente sempre tem a oportunidade de encontrar uma pessoa ou de falar mesmo nessa pandemia. Que nós não venhamos perder, né, o nosso foco, a nossa razão de existir nessa terra, que é o Senhor Jesus, que por mais que o ser humano busque, né, uma razão, por mais que ele procure preencher, né, o seu coração, por mais que ele se ocupe, o lugar de Jesus ele nunca vai ser preenchido, né? Deus nos fez com esse lugar que só pode ser preenchido por Ele no nosso coração, pela nossa alma. Ele sim é o nosso refúgio, Ele sim é a nossa fortaleza. E nós vamos percebendo no livro de Eclesiastes que nem sabedoria, nem conhecimento, nem riqueza, nem dinheiro pode livrar Salomão do desgosto, da tristeza e dessa falta de sentido que eu acredito que ele tenha vivido em algum momento da sua vida. Né? E aquele que nos formou, aquele que nos criou, ele é poderoso para fazer infinitamente mais na nossa vida, na nossa existência aqui nessa terra. Aprendemos com o texto de Salomão que a verdadeira existência, a razão de nós existirmos está no nosso autor e consumador da nossa fé. Eu acredito que Salomão ele se ocupou demais com as coisas terrenas, ele se ocupou demais com aquilo que o Senhor realmente não tinha propósito para a vida dele. E isso foi fazendo com que ele se afastasse da presença do Senhor Jesus.
E eu queria, nesse momento, né, que você refletisse. Nós não estamos imunes. Porque nós somos crente em Deus, crente no Senhor Jesus, que é o único Senhor e Salvador nas nossas vidas, nós precisamos estar com as nossas candeias cheias, como diz o pastor Ricardo domingo. Salomão, ele teve várias experiências com Deus, né? Ele teve a presença do Senhor com ele, e mesmo assim, ele se desviou da presença do Senhor. A Bíblia não é clara, né, se Salomão recebeu a salvação ou não. Né? Nós não podemos dizer que sim ou que não, pelo menos até onde eu li, até onde eu entendo. Mas nós podemos aprender com Salomão que tudo nessa vida, a nossa razão, tudo em nós, precisa ser para Deus. Somente Ele tem essa capacidade de fazer com que a nossa alma se sinta saciada. E a nossa alma sinta prazer, é somente em Deus. E que nós procuramos, né, que nós procuremos fazer realmente e cumprir os propósitos de Deus para a nossa vida. Se eu faço algo por fazer, né, se eu venho à igreja por vir, se eu faço culto no meu lar por fazer, algo está errado. Né? Existe um propósito para todas as coisas. E lá em Colossenses 3, 23... E 24 diz assim, eu amo essa palavra, porque eu tenho esse princípio, que tudo que eu vou fazer, o que eu preciso fazer de coração, eu preciso dar o melhor de mim. E a palavra diz assim, em tudo quando fizerdes, fazei-o de coração, como para o Senhor, e não para homens, consciente de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo o Senhor que estais servindo. Precisamos crer nos propósitos do Senhor para as nossas vidas. Amém? Precisamos crer que Ele tem e detém o controle das nossas vidas e tudo que está acontecendo neste mundo nas suas poderosas mãos. Que mantenhamos a nossa lâmpada cheia com óleo de azeite. Que os nossos olhos possam ficar fixos em Jesus. Porque se nós olharmos para as circunstâncias, nós vamos sucumbir, nós vamos fraquejar e o diabo vai se aproveitar para roubar aquilo de mais precioso que nós temos, que é a nossa salvação. O Senhor, Ele tem uma aliança conosco, uma aliança que é incorruptível, né? Que é a nossa salvação, que é nós irmos um dia morar no céu. Que nós possamos pedir ao Senhor, que Ele nos ajude a manter o nosso coração, né, no propósito que Ele tem para as nossas vidas, que possamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor, pedindo a Deus que renove a nossa fé, que renove a nossa esperança. A nossa fé sem esperança e sem a perseverança, ela não alcança nenhum objetivo, né? A nossa fé, ela fica inoperante. Que nós não venhamos a retroceder diante das adversidades que nós estamos passando nesse momento. E para isso, eu queria compartilhar com os irmãos um texto que está lá em 1 Pedro, a partir do capítulo 1. 1 Pedro, a partir do capítulo 1, a partir do versículo 3, que vai falar realmente dessa fé, né? Dessa esperança que nós precisamos ter e manter no Senhor Jesus. Diante das adversidades. Bendito seja o Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, porque de acordo com a sua extraordinária misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança por intermédio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma aliança que jamais se extinguirá, nem tampouco será desonrada ou perderá o seu valor, herança preservada nos céus para vós, que sois protegidos pelo poder de Deus, por meio da fé, até a chegada da salvação, prestes a ser plenamente revelada no final dos tempos. Eu acredito que nós estamos também no final dos tempos. Portanto, nesta verdade exultais, mesmo considerando que agora, por algum tempo ainda, tenhais de ser afligido por toda a espécie de provação. Assim acontecerá, para que a sinceridade da vossa fé seja atestada, muito mais preciosa que o ouro que se corrompe, ainda que refinado pelo fogo, resultando em louvor, glória e honra, quando o Senhor Jesus for revelado.
que nós possamos continuar firmes no Senhor, porque Ele tem uma coroa para as nossas vidas. Continuar fiéis e íntegros a Deus, independente de qualquer circunstância que nós estejamos vivendo. Que nós não venhamos a substituir a primazia no nosso coração, né? A primazia de Deus no nosso coração. Porque senão nós certamente fracassaremos. E só para demonstrar, né? Onde a vida de Salomão foi parar, né? Onde Salomão estava ou para onde ele deveria ir, porque o Senhor, na verdade, ele vem advertindo Salomão a respeito de sua vida. Deus já sabia aonde isso daria e por isso mesmo Deus advertiu a vida de Salomão. Lá em 1 Reis 3,14, o Senhor fala a primeira vez com Salomão para que ele, né, não se corrompesse, para que ele ficasse, né, nos caminhos do Senhor, para que ele obedecesse os seus mandamentos. E no capítulo 9, a partir do 4 também, o Senhor adverte novamente a Salomão, falando para ele manter o seu coração íntegro diante do Senhor, para que ele obedecesse, ordenasse, né, continuasse obedecendo os mandamentos do Senhor. Mas a partir do capítulo 11, a Bíblia vai nos falando a respeito dos erros de Salomão, né, onde que ele começou a errar. Porque o Senhor tinha avisado para ele não se envolver com mulheres estrangeiras, né? As moabitas, amonitas, edonitas, sidonitas. O Senhor tinha avisado para ele que se ele se desviasse, né? Se ele fosse para esse caminho, o coração dele ia se desviar da presença do Senhor, se ele se envolvesse com essas mulheres. E Salomão se envolveu. Salomão teve, né, 700 esposas, 300 princesas, fora as concubinas. E eu imagino que ele deve ter chegado a um momento de loucura mesmo, porque se uma mulher, né, pode fazer isso e quase arrancar os cabelos da cabeça de um homem, imagina 1000 mulheres, fora as sogras, né? Então, eu acredito que nesse momento Salomão realmente tenha desobedecido a Deus, ele desobedeceu, ele não andou nos caminhos do Senhor, e a partir do versículo 11 começa a aparecer, né, os inimigos. Começaram a aparecer os inimigos de Salomão. E eu fico perguntando, onde estava Salomão quando Deus o advertiu? Como estava o seu coração? E para onde ele deveria ter ido quando o Senhor o advertiu? Porque o Senhor sabia no que isso ia dar. Salomão, ele ofereceu sacrifício a outros deuses, ele fez altares, né, para outros deuses, porque essas mulheres tinham seus deuses pagãos, e ele se corrompeu. E no final do livro, né, fala que Salomão descansou. Mas a Bíblia não relata, talvez de propósito, né, que Salomão se converteu novamente ao Senhor. Mas para a gente ver, né, que uma vida de riqueza, uma vida de luxo, uma vida onde você pode ter tudo, mas que se você realmente não tiver a Deus, né, se você não tiver Deus, você realmente não vai saber onde você vai parar. Salomão acumulou riquezas aqui na terra. Alcançou o ponto mais alto da sabedoria e do entendimento. Mas ele também, na minha opinião, experimentou o sofrimento de alma, a angústia, né, o desgosto, a tristeza. E ele viu que no final tudo era vaidade. Ele se esqueceu realmente, nesse contexto específico, porque eu não sei se Salomão foi salvo, que Jesus, né, que Deus era a única razão da sua existência aqui na terra, que Deus deu tudo, né, o que ele quis, mas que ele, por um momento, se desviou da presença do Senhor. Que nós possamos ter essa certeza no nosso coração, né, a cada dia mais, que se nós formos para um caminho, né, se nós formos buscando outros prazeres sem serem Deus, nós estaremos fadados realmente ao fracasso e nós vamos perdendo o sentido da nossa existência, da nossa razão de vida. E eu queria deixar algumas perguntas para você nesta noite. Já estou quase finalizando, né? Você tem vivido ou você tem existido para quê? Você realmente já entendeu o propósito do Senhor na sua vida aqui na terra? Você tem dado valor a quê? A quem? Você tem gastado o seu tempo com o quê? Que possamos meditar nessa palavra de Eclesiastes.
Realmente há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Tempos de corrermos atrás do Senhor. Tempos de buscarmos, tempos de dobrarmos os nossos joelhos em oração e pedir ao Senhor que tenha realmente misericórdia das nossas vidas. Que nós não venhamos a deixar a passar o tempo do Senhor nas nossas vidas. No momento que eu falo deixar passar o tempo, é você deixar de fazer a obra do Senhor por comodismo, por preguiça. Deus, Ele conta conosco aqui na terra. Um dos propósitos do Senhor que eu acredito é que você cumpra o verdadeiro propósito que o Senhor tem na sua vida, proclamando que só Jesus salva. Gastamos tanto o nosso tempo, corremos atrás de tantas coisas que realmente está fora do propósito de Deus para as nossas vidas. Salomão correu atrás de muitas coisas, nós vemos aqui na palavra do Senhor. Ele se desviou por algum momento dos propósitos do Senhor. Eu vou falar momento porque eu realmente não sei se Salomão foi salvo. Ele se desviou da presença do Senhor. Mas eu acredito que o maior propósito do Senhor na vida dele era que ele refletisse, né, como espelho a presença de Deus, como rei de Jerusalém, que ele foi rico, sábio, assim como eu acredito que o propósito do Senhor nas nossas vidas, seja que nós refletamos a presença do Senhor Jesus nas nossas vidas, que nós sejamos espelho de Cristo, do caráter de Cristo aqui nessa terra, que nós venhamos a proclamar o nome do Senhor Jesus. Por mais que estejamos vivendo dias de incertezas, né, dias de instabilidade emocional, instabilidade econômica, mas que a nossa vida espiritual esteja cheia do Espírito Santo, que nós possamos buscar a cada dia mais o Espírito Santo em nossas vidas, porque é realmente só no Senhor Jesus que nós vamos ter essa segurança, essa força no nosso coração, na nossa alma, né? Nós precisamos entregar a nossa ansiedade realmente ao Senhor Jesus, porque Ele cuidará de nós. O caos externo, ele pode estar aí, mas o Senhor Jesus, Ele é a nossa fortaleza interna. Ele é aquilo que nos sustenta, Ele é aquele que nos segura, Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza. Que nós estejamos determinados a ser íntegros em Deus, porque sem Ele realmente nós vamos fraquejar nesses momentos de dificuldades. E eu não quero ser aqui pessimista, mas por acreditar que nós estamos no final dos tempos, muitas coisas podem vir ainda. Mas e aí, como é que eu vou estar? Como é que eu vou estar espiritualmente falando? Eu preciso estar firme, né? Eu não posso, por causa das circunstâncias, fraquejar ou deixar que a minha fé se apague. Eu preciso a cada dia buscar no Senhor a minha força, buscar o renovo nele, buscar a minha esperança no Senhor, porque eu sei que Ele não nos abandonará. Como o pastor Ricardo disse aqui, Ele disse que estaria conosco até o final do século, né? Ou até a chegada do Senhor Jesus, melhor dizendo, até a chegada do Senhor Jesus Ele estaria conosco. Ele não disse que nós não passaríamos por aflições, e eu acredito que isso é uma aflição muito grande de alma, mas que Ele estaria conosco. Que nós possamos estar realmente firmados na palavra do Senhor, porque essa aqui não mente. Tudo que nós precisamos está aqui nessa palavra. Que nós possamos nos assegurar, nos firmar na palavra, porque ela vai nos garantir a vitória. Ela vai, né, encher a nossa alma de tudo que nós precisamos neste momento. Que nós possamos realmente descansar no nosso Deus Todo-Poderoso, porque Ele cuida e continuará cuidando de nós. Amém? Glória a Deus. Tudo é vaidade. A única coisa que nós precisamos